Donald Judd acreditava firmemente que 99% das coisas que acontecem nesse nosso mundão são resultado do acaso, da sorte, de acidentes. E ele queria tirar essa porcentagem, sabe da onde? Da sua obra artística. E com isso vai nascer um movimento que vai dar muito de si na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o minimalismo. E agora eu vou te contar uma coisa mais surpreendente ainda, que esse é o vídeo 89 do nosso Top 100 Arte. Donald Judd começou pelo expressionismo abstrato, mas chegou um momento que ele viu que não havia mais nada a trilhar novo depois do que o Pollock tinha feito. Agora, tem os minimalistas que vão vir posteriormente a ele, que na verdade estavam fartos do expressionismo abstrato, sabe? Fartos de que o artista estivesse tão presente na obra, eles queriam algo diferente. E para vocês entenderem o que era esse algo diferente, vamos ver algumas características do minimalismo através da análise dessa obra do Judd. Vou falar uma coisa que é importante. Esses artistas, tanto Judd como outros, odiavam ser chamados assim, tá? De minimalistas. Eles nunca se intitularam dessa forma. E falando em título, qual que é o título dessa obra do Donald Judd? Sem título. A maioria das suas obras, após 1965, quando ele lançou um manifesto, vão se chamar assim, ou não vão se chamar. E por quê? Porque ele não queria que o título interferisse e que levasse o espectador a começar a criar uma história. Além disso, elementos marcantes nas obras minimalistas: o uso de estruturas geométricas, bem como de materiais relacionados à indústria. Aqui a gente vê nessa obra um dos materiais favoritos do Judd, que era o acrílico, mas ele também usou o latão. E outros materiais muito utilizados pelos minimalistas serão ferro, madeira contrachapada, aço inoxidável, que aliás é outro dos materiais favoritos do Judd. E outros artistas vão utilizar ainda tubos fluorescentes e também tijolos. Uma pergunta para você. Olhando essa obra, você consegue enxergar o gesto do artista? Lembra que lá no Pollock a gente consegue ver toda a dinâmica dele com o pincel? E aqui? Pois é, gente, ele nem tocou nessa obra. Ele fazia o projeto e levava para uma pessoa especializada no material que ele tinha selecionado. Então a gente vai passar de ter o artista excessivamente na obra para ter o artista à distância. E ele também vai criar um vocabulário próprio, porque ele não queria usar o vocabulário tradicional da pintura e da escultura, até porque ele não era nem pintura nem escultura, ele era outra coisa. E ele vai chamar esses elementos que ele vai criar de objetos específicos. Muitas vezes Judd e os minimalistas vão apresentar sua obra como essa, seriada, tal qual a sociedade que eles viviam do consumo do pós-guerra. Mas também você tem que pensar que essa seriação, essa padronização torna a obra menos subjetiva, né? Menos pessoal, que era um dos seus objetivos. E voltando ao vocabulário próprio que o Judd vai criar, ele vai dizer o seguinte, que quando ele coloca essas peças penduradas, esses elementos pendurados em intervalos regulares do chão ao teto, o que ele está criando são pilhas. Quando estão colocados esses elementos diretamente na parede, como nessa obra, se chamarão protuberâncias ou progressões. E quando estão instalados diretamente no chão, chamará de caixas. E quando a gente olha para esse tipo de elementos, a gente costuma ter uma ideia de continuidade, né? De falar de continuidade. Mas que nada, para eles, quando eles viam isso, eles viam um todo e não uma composição de partes. Por quê? Porque os minimalistas estavam convencidos que cor, forma e superfície tinham um caráter unitário, ou podiam ter um caráter unitário. Apesar que eles não gostavam desse nome minimalismo, você pode perceber que tem tudo a ver, né, com as obras, porque eles queriam tirar o supérfluo, queriam tirar tudo que nos induzisse a criar narrações. Então é minimal, não minimal art.
E também se pode perceber que, como em movimentos anteriores, que a gente até já viu aqui no Top Art, como por exemplo o que fazia Mondrian, o que eles pretendiam era ordenar, pelo menos ordenar a arte, porque eles entendiam que viviam num mundo caótico. Então pensa, quando a gente está assim meio mal, pensando que nada, a gente não controla nada, pelo menos a gente quer controlar alguma coisa, não é? E é isso que eles queriam fazer, controlar a sua arte. O que pretendem esses objetos? Discutir seu espaço legítimo e sua relação com o corpo humano. Isso mesmo, e sem que o artista interfira. É o nosso desfrute estético, pensar de cor, de superfície. Sem interpretações ocultas, sem historinhas. Nos obriga a pensar o presente e nada mais. E tentar esquecer ou deixar de fora, melhor, esse acaso. E eu sei que é um movimento muito difícil, mas ele tinha que estar presente aqui no Top 100, porque de qualquer maneira ele está presente no nosso dia a dia, né? Com essa cultura do minimal, no design gráfico, no design de produto, então ele está aí. Eu só quis mostrar como ele começou. E o meu adeus hoje é minimalista. Para você não perder o próximo episódio, me segue aqui no canal ou nas minhas redes sociais. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo